Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a meteorologista Estel Cias. Aqui no canal da Metsu no YouTube você encontra todas as informações. Se inscreve, aciona as notificações e também acompanhe em metsu.com todo o detalhamento, as informações diariamente sendo atualizadas. Você pode acompanhar também nosso monitoramento de raios e imagens de radar, que é conteúdo aberto. E se precisar de um laudo, preencha o formulário Laudos e a Metsu entra em contato com você. Seja assinante dos nossos produtos e acesse mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Vamos falar então da condição do tempo nesta semana, começando aqui pelo mapa de projeção de chuva da semana toda no sul do Brasil. O que a gente vê de cara é que os maiores volumes de chuva devem ocorrer aqui no Paraná, especialmente do centro para o norte. Vejam só esses acumulados aqui na faixa de 100 a 200 milímetros de precipitação, equivale a praticamente a média mensal de todo o mês de novembro, então é um volume muito significativo para um período de 7 dias. Vale do Itajaí, leste também de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul nós teremos praticamente todos os dias pancadas de chuva, inicialmente no regime típico de verão, chuva isolada, associada a temporais. E a quinta-feira, anotem na agenda aí, na quinta-feira o dia de maior risco, porque terá uma frente fria, a chuva terá outra característica, e os volumes também podem ser altos num curto espaço de tempo. Vejam o que aconteceu em Jaguarão neste sábado, nós tivemos uma inundação repentina, não só em Jaguarão também, mas do lado uruguaio, em Rio Branco. Então esse tipo de chuva mais forte, volumosa, com transtornos, pode acontecer na quinta-feira e eu vou explicar por quê. E então essa é a condição, chuva irregular mal distribuída, resultado desses temporais que vão ocorrer e dessas pancadas de chuva praticamente diárias ao longo dessa semana, mas com maior risco na quinta-feira. Por isso vamos acompanhar dia a dia aqui. Nesta segunda-feira a gente vê um cenário de mais instabilidade sobre o Paraná e leste de Santa Catarina e na metade oeste do Rio Grande do Sul. Esse é o mapa de chuva acumulado em 24 horas, então nem sempre ele consegue, até porque a forma que esse modelo projeta a chuva, ele não é tão detalhado como essa projeção que a gente tem aqui, o mapa de refletividade do radar, que ele mostra que a chuva, mesmo que isolada, ela pode atingir a grande Porto Alegre. Então a resolução, era a palavra que estava me faltando, a resolução desse modelo é maior do que essa, a resolução dessa grade aqui é 25 quilômetros, então ela não consegue trazer um detalhamento que é justamente isso que a gente precisa numa chuva de verão que vai acontecer segunda, terça e quarta-feira. Então a gente usa o recurso dessa projeção para ver que projeções indicam chuva isolada, mas essa chuva isolada pode vir acompanhada de temporais e preferencialmente da tarde para a noite. Mesmo nesse mapa a gente vê com destaque Santa Catarina e Paraná, que são núcleos maiores e mais intensos comparados ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Portanto, nesta segunda-feira o risco não é tão alto. Com relação à temperatura, mais um dia de abafamento, porque nós temos a temperatura aqui na faixa dos 30 graus em grande parte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também do Paraná, mas não é só isso, é a temperatura ao redor dos 30 graus e com a umidade relativa do ar no período da tarde em que ocorre a máxima temperatura, em torno de 50% a 70%. Então, no termômetro, a gente vê 30 graus, mas a sensação ao ar livre é de 35, 40 graus em razão da umidade muito alta. E esses dois ingredientes, calor e umidade, é que produzem essas nuvens carregadas, mas isoladas, que trazem essas pancadas de chuva irregulares aí nesta segunda, terça e quarta-feira. Terça-feira a gente vê que o mapa todo tem previsão de chuva, volumes bem irregulares, ou seja, tem áreas com pouca chuva, outras áreas com chuva mais volumosa, porque justamente a chuva ainda é resultado desta condição entre Santa Catarina e Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul terá uma frente fria desorganizada, mas passando pelo Rio Grande do Sul na terça-feira, então há um risco maior de temporais, especialmente com risco de queda de granizo e também vendavais, que eu vou mostrar em seguida. Temperatura mudando em razão disso, metade sul e leste tem um certo refresco, então a gente sai daqueles 32, 33 com sensação térmica perto de 40, para a temperatura na casa de 26 a 27 graus na terça-feira aqui na Grande Porto Alegre, 28, 29 graus entre o norte e o oeste do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e também do Paraná. Agora vejam, Pelotas, por exemplo, com 20 graus, Bagé com 22, Camaquã com 23, a Serra Gaúcha com 22, isso na terça-feira. Então, haverá esse refresco por conta da chegada da frente fria. E vejam só aquele mapa de refletividade, são núcleos maiores e alguns pontos com refletividade condizente com granizo. Então, metade sul, esse mapa aqui é das 14 horas do dia 5, da terça-feira, o próximo já é das
18 horas, horário de Brasília. Veja, a metade no turno da manhã, início da tarde, mais a metade sul tem risco de temporais. Do meio para o final da tarde, as áreas da metade norte, aqui região de Passo Fundo, Soledade, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Erechim, Iraí, até um pedacinho aqui de Cambará do Sul. Então a gente vê que da tarde para a noite as áreas da metade norte, na terça-feira, tem maior risco de temporais. Santa Catarina e Paraná segue aquele padrão mais isolado e passageiro. Isso aqui à noite, vejam só no turno da noite da terça-feira, já entrando na madrugada de quarta, como os temporais ganham força na Serra Gaúcha, em parte central de Santa Catarina e sul do Paraná, ou seja, é a frente fria se deslocando e levando junto esse quadro de instabilidade. Na quarta-feira, a previsão é de a chuva ter maiores volumes entre Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul, muitas nuvens, umidade, previsão de abafamento. Olha só a temperatura voltando a subir, algum refresco ainda entre a Zona Sul e a Campanha, mas grande parte do estado já retorna a ter o abafamento, já retorna o abafamento. O mesmo em Santa Catarina e Paraná, ou seja, a chuva vai ser resultado de pancadas isoladas e passageiras. Quinta-feira, a previsão que é o dia mais crítico, os modelos concentram lá metade norte do Paraná os maiores acumulados de precipitação, mas a análise da equipe da Metsul é que grande parte de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul tem alto risco de tempestades durante a quinta-feira e com volumes que podem ser altos, trazendo risco de alagamentos em áreas urbanas. Isso inclui a região metropolitana de Porto Alegre, além de rajadas de vento, muitos raios durante a quinta-feira e essa possibilidade de queda de granizo. Olha como muda a temperatura na metade leste de toda a região sul na quinta-feira, previsão de marcas na casa de 20 a 24 graus, então já terá um refresco na temperatura da tarde de quinta-feira com a passagem da frente fria, mas essa frente fria ela é mais oceânica, então o interior aqui do continente, aí falando já de Paraguai, nordeste da Argentina e noroeste do Paraná, segue o ar quente, segue a condição de temperatura alta. Na sexta-feira, a tendência já é da instabilidade perder força, variação de nuvens, um dia agradável. Entre Santa Catarina e Paraná ainda chove, e atenção São Paulo, que na sexta-feira então recebe essa frente fria. E na parte leste, como é de se esperar, depois da passagem das frentes frias, o vento vira de sul-sudeste, carrega a umidade, forma nuvens e pode ter algum efeito ainda de garoa, nada além disso. Aqui o mapa só para representar então esse refresco que será mais generalizado aí acontecendo entre sexta e sábado, e aqui a temperatura prevista aqui na casa dos 22 a 24 graus, olha, em toda a metade leste do sul do Brasil. Paraná, Grande Curitiba com 22 graus, região da Grande Florianópolis com 23, região metropolitana de Porto Alegre também com temperatura agradável, e o interior ainda quente com 28 a 30 graus, seja no oeste do Paraná, Santa Catarina, norte e oeste também do território gaúcho. Olhando para a região metropolitana de Porto Alegre, a previsão é de termos nesta segunda-feira temperatura alta, mínima de 21 com máxima de 32, mas com muita umidade, então a sensação de abafamento predomina nesta segunda-feira. Terça-feira com temporais isolados, maior risco. Na segunda já tem possibilidade de pancadas de chuva, mas o risco é maior na terça, com 21 a 33 graus antes da passagem da frente fria. Esses 33 graus podem acontecer no final da manhã e início da tarde, e no meio da tarde a temperatura já muda, então quem sai cedinho e volta à noite, vá preparado, porque à noite a temperatura vai ser, a sensação térmica, né, será completamente diferente. Quarta-feira volta a ter calor, abafamento, com 22 a 31 graus, tem risco de pancadas de chuva, mas em um risco menor comparado à terça. E a quinta-feira, vejam aqui, 22 a 25 graus, a temperatura não passa dos 25 graus, porque chove a qualquer hora. A frente fria estará sobre a região metropolitana e, por isso, poderá ocorrer episódios de forte intensidade, com risco de alagamentos, com risco de transtornos. Não será em todos os municípios da região metropolitana. A gente consegue dar esse detalhamento no curto prazo. Então, entre terça e quarta, a gente revisa os dados e detalha qual área tem maior risco de chuva forte, torrencial e também com transtornos. Sexta-feira, um dia tranquilo, com 19 a 27 graus, tem vento sul, então a sensação térmica será muito agradável, sol, muitas nuvens, chance de garoa, um tempo mais aberto a partir do turno da tarde. Então, uma semana em que, em geral, predomina já uma condição de umidade, calor e chuva de verão, o abafamento vai forte aí até a quinta-feira e depois vem um refresco. Mas não se engane, refresco é curto, a partir de agora o que predomina realmente são esses dias mais abafados, mais quentes, que a gente já detalhou naquele vídeo falando da previsão para o mês de novembro. Então, uma excelente semana para todo mundo, aproveitem, fiquem ligados em todas as informações aqui na Metsul, lá em metsul.com
Muito obrigada pela sua audiência. Até mais.